8h56 e a gente volta com o TV Mar News e a gente vai falar dessa vez sobre um assunto muito interessante, né? O que é que muda com o decreto que foi publicado em julho e consolidou, inclusive, algumas alterações nas regras que disciplinam a concessão de benefícios aos segurados do INSS após a entrada em vigor da nova reforma da Previdência. Sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio Daniel Gueiros, ele que é advogado, e vai nos passar mais informações. Muito bom dia para você, Daniel. Tudo bem? Daniel, então, com esse decreto, né, quais foram as principais mudanças que você poderia elencar aqui para a gente? Olha, para que a gente possa destacar as principais mudanças, é necessário fazer um resumo bem breve, porque o texto do decreto 10.410 de 2020 é bastante extenso. E é importante primeiro localizar esse ato normativo. A gente tem as previsões constitucionais referentes à Previdência Social que foram alteradas pela reforma da Previdência. A gente tem a Lei 8213 de 91, que estabelece o plano de benefícios da Previdência Social e o decreto que regulamenta a atuação do INSS. O INSS é uma entidade da administração pública. Ele precisa ser norteado por um ato normativo, nesse caso um decreto que é expedido, que é editado pelo chefe do Poder Executivo, pelo Presidente da República. Então, das alterações que podemos destacar, eu sempre gosto de apresentar primeiro a alteração na forma de contagem do tempo de contribuição. O tempo de contribuição anteriormente era contado em dias, meses e ano. E a carência, ela já era contada apenas por mês. Então, na prática, se você tinha um trabalhador que trabalhou, por exemplo, dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro, ele tinha 2 meses de carência, porque ele trabalhou em 2 competências mensais e teria 2 dias de tempo de contribuição. É uma diferença prática muito importante. De acordo com o texto do decreto atual, com a alteração, isso aí equivaleria agora a 2 meses de tempo de contribuição, porque o tempo de contribuição passa a ser contado somente por mês, né? Então, se assemelhou ao que se aplicava ao período de carência. Outra mudança importante na prática também é a alteração do número de documentos que comprovam a dependência econômica para fins de recebimento de pensão por morte ou do auxílio reclusão. Então, antes, os dependentes econômicos precisavam comprovar essa dependência por meio de pelo menos 3 documentos que o INSS elencava de um rol. E agora é necessário comprovar apenas por 2 documentos. Mas temos muitas outras mudanças que foram apresentadas adequando justamente essa norma administrativa do INSS às alterações promovidas pela reforma da Previdência. A reforma ela alterou o texto constitucional, né? Então, havia necessidade de alterar também esse decreto. Muito bem, e aí a gente também tem uma mudança bastante significativa para motoristas de aplicativos, artesãos, empregados também sujeitos ao contrato de trabalho intermitente, né, entre outros. Essas categorias, elas agora passam a integrar a categoria de contribuinte individual, não é isso? Isso. O que acontece? Isso quer dizer? O contribuinte individual, ele integra a modalidade de segurado obrigatório. Então, o segurado obrigatório é aquele que está vinculado à Previdência, ele é filiado à Previdência Social pela simples realização da atividade. Então, ele realiza uma atividade, comprova que realizou e contribui sobre aquele tempo que foi trabalhado, diferente do segurado facultativo. Agora, com essa inclusão dos motoristas de aplicativo, por exemplo, que já estava previsto no decreto do ano passado e foi acrescentado agora no decreto da Previdência, o motorista de aplicativo ele exerce a atividade e está automaticamente vinculado ao INSS, mesmo que ele só faça a inscrição, que é o ato formal, posteriormente. Então, na prática, a gente sempre traz esse tema para a prática, para que o pessoal compreenda melhor. Significa que o motorista de aplicativo que exerce a atividade e não está contribuindo com o INSS, eventualmente, não está pagando o INSS, como autônomo, como falam, né? E posteriormente ele quer fazer esse pagamento retroativo, ele vai poder fazer desde que ele comprove o exercício da atividade e a parte da publicação do decreto. Muito bem, aí a gente tem mudanças também para os empregados domésticos? Como é que ficou? Isso. Eles foram acrescentados agora no rol de beneficiários de benefícios previdenciários acidentários. A lei ela traz uma proteção especial para o segurado do INSS que sofre um acidente de trabalho.
né, o auxílio doença acidentário, que era o termo antigo. Então, agora há a inclusão dos empregados domésticos nesse rol de beneficiários e isso traz algumas vantagens. Mas o texto do decreto também trouxe algumas alterações que podem ser negativas para o segurado e para a segurada, como, por exemplo, não há mais a contagem de tempo de trabalho especial para aquela pessoa que exerce uma atividade especial e se afasta da atividade. Então, uma pessoa que está submetida a uma atividade insalubre, a uma atividade perigosa, e se afasta para receber um benefício por incapacidade temporária, ao retornar, esse período que ela passou no benefício não vai ser mais computado como um período especial. Entendi. E as pessoas ainda têm reclamado muito sobre a dificuldade que é conseguir o benefício junto ao INSS, né? Com a ampliação do serviço remoto, Daniel, mudou alguma coisa? Esse problema também muda? Mudou, Porlane. A ferramenta atual do INSS, o Meu INSS, que é o aplicativo, que é o sistema deles remoto, fornece quase todos os serviços necessários. Nós temos, na realidade brasileira, algumas dificuldades em relação ao acesso do cidadão e da cidadã à internet e ao manuseio do sistema, né, que é um desafio. Mas o que o sistema fornece facilita demais o trâmite desse processo administrativo do INSS para que ele analise e defira ou indefira um benefício. E é justamente esse processo que define essa aprovação ou não de um benefício que é alterado com esse decreto. Nós tínhamos na jurisprudência, nas decisões dos tribunais superiores, uma tese firmada de que, se um segurado ou segurada fizesse um requerimento de um benefício e, eventualmente, o servidor que fosse analisar esse pedido constatasse que a pessoa tinha direito a um benefício melhor, o servidor deveria oportunizar a aceitação desse benefício mais vantajoso pelo segurado. E agora isso foi pacificado e incluído no decreto. Então, agora é uma norma administrativa e o INSS está vinculado a esse dispositivo. E que orientação você poderia deixar, de repente, para quem está nos assistindo e precisa, né, pretende entrar com um pedido de benefício no INSS? Que orientação você deixa? Quais são os documentos que a pessoa precisa levar? Olha, sempre interessante, primeiro ponto, manter o cadastro da Previdência Social atualizado, certo? E já que as agências de previdência se encontram fechadas, aproveitar para utilizar o Meu INSS, porque a apreciação dos pedidos hoje em dia já não demora tanto tempo e sempre tem em mãos a carteira de trabalho, os documentos pessoais originais e os comprovantes de pagamento de contribuições sociais. A Previdência tem um conjunto normativo, um conjunto de leis e atos normativos muito dinâmico e é importante que o cidadão e a cidadã conheçam essas alterações, principalmente porque hoje em dia temos acesso, né, aos atos legislativos com uma certa facilidade. Então tem que aproveitar essa maior abertura, essa maior transparência nas leis para conhecer o funcionamento da Previdência. Não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Lógico que em alguns casos vai haver demanda de uma atividade profissional, mas o brasileiro e a brasileira podem ter acesso a essas mudanças e conseguir assim uma maior facilidade no acesso aos benefícios que precisarem. Na tua opinião, Daniel, essas mudanças que vieram com o decreto 10.410 são positivas? Temos um certo equilíbrio. Tem algumas bem negativas e que provavelmente serão objeto de questionamento judicial no futuro, né? Mas as positivas, essa alteração era necessária justamente para atualizar o regulamento da Previdência, porque é justamente isso que vai nortear, que vai guiar a atividade do INSS. Muito bem, eu agradeço a tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Bom dia. E olha só, gente, a gente tem aí o VT da Lei Aldir Blanc, tem aí, vamos lá então, seguindo, gente. Os artistas aqui do nosso estado precisam estar atentos quanto a essa nova lei Aldir Blanc. É preciso entrar com toda uma documentação para ter direito a ela e a gente vai ver mais informações sobre isso com Fernando Palmeira. Atenção, artistas alagoanos e todos que fazem parte da cultura das Alagoas, aqueles que fazem parte dessa cadeia produtiva cultural do nosso estado e em especial de Maceió. Um chamado geral feito pela Fundação Municipal de Cultura, que tem também a participação da Secretaria de Estado da Cultura, Secult. Vamos falar de um cadastro único de cultura alagoana, é CUCA. É exatamente para você ter acesso ao auxílio diante da pandemia, você artista que está aí parado,
também há os incentivos à arte, aos projetos, mas vamos saber melhor com ela que está à frente da presidência da Fundação Municipal Cultural em Maceió, a FEMAC, que é Vânia Amorim, e que nos fala e nos convida a todos os que fazemos a nossa cultura. Como é que está programado esse cadastro? Vânia, fique à vontade. O Cadastro Único da Cultura Alagoana, o CUCA, é uma plataforma que foi lançada e é administrada pelo governo do estado, e é a plataforma que nós adotamos para cadastrar toda a cadeia produtiva da cultura de Maceió. O cadastramento é fundamental, é imprescindível que o artista ou o técnico esteja cadastrado, ou a empresa, para pessoas físicas e pessoas jurídicas, para que eles possam ter acesso aos editais, aos prêmios, aos subsídios, ao auxílio emergencial, a qualquer benefício que venha decorrente da Lei Aldir Blanc. É bom salientar, informar, deixar bem claro para os artistas que o cadastro vai até o dia 22 de agosto e deve ser feito pelos sites, como, por exemplo, cuca.l.gov.br. Tem aí também a importância desse cadastro, porque esses artistas vão ter acesso aos benefícios da Lei Aldir Blanc. Sim, o endereço para cadastramento é o cuca.al.gov.br e é imprescindível que todos se cadastrem. É uma premissa da lei, a gente precisa que quem for ter acesso a algum benefício decorrente da lei, ele esteja cadastrado em um cadastro oficial. E o que Maceió adotou é o CUCA, que é o Cadastro Único da Cultura Alagoana. E ele estará aberto até o dia 22 de agosto, portanto, é hora de todos entrarem na plataforma e se cadastrarem no cuca.al.gov.br. E é bom lembrar também que a iniciativa do Ministério do Turismo para dar início a esse cronograma de diretrizes para os recursos nos estados e municípios por meio dos fundos estaduais e municipais de cultura. Portanto, o foco agora é exatamente garantir um perfil de todos os artistas e daqueles que fazem parte do setor cultural em nossa terra. Sim, o CUCA, ele, além de ser imprescindível agora, além de ser uma premissa básica para acesso a esses recursos, ele vai ser um legado da lei, porque a gente vai ter pela primeira vez na história o mapeamento da cultura alagoana. Então, por isso que nós optamos por adotar essa plataforma única. A Fundação Municipal de Ação Cultural já está aí com toda a sua equipe, os técnicos, somente o setor jurídico, para o encaminhamento desses editais que irão contemplar mais diversos segmentos culturais em Maceió. Pode ficar à vontade para reforçar esse chamado aos artistas alagoanos, ao que fazem parte das entidades que estão administrando esses grupos artísticos, enfim, essa cadeia produtiva cultural das Alagoas e de Maceió. Então, atenção artistas, até o dia 22, o cadastramento no cuca.al.gov.br é de fundamental importância para que todos possam ter acesso, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, aos benefícios que serão decorrentes da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. As tempestades passam, depois da tempestade, claro, vem e já vem a bonança, mas nem por isso os artistas, aqueles que ainda sofrem as consequências da pandemia por não terem alternativa de sobrevivência nas suas apresentações culturais, temos aí a Fundação Municipal de Ação Cultural, também a Secretaria de Estado da Cultura e ainda o Ministério do Turismo, da Cultura, todos querendo fazer com que a nossa cultura jamais pereça e que tenha essa vida retomada em breve. Mas, independentemente disso, está aí esse cadastro que é importante para que esses artistas tenham esses necessários recursos. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Vale então que os nossos artistas fiquem atentos para não perder esse prazo, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo novidades aqui na programação do TV Mar News. É que a gente já vai estrear então o quadro Momento Seguro a partir de hoje. Não sai daí, eu volto já.